Bom, pessoal, esse vídeo trata de gerenciamento de largura de banda. Então, vamos dar uma olhada num breve sumário aqui, um pouco da introdução, o que está se tratando. Dentro disso, as características de rede, então o que compõe um bom desempenho de rede, os locais onde se pode fazer o controle, o gerenciamento da largura de banda, os tipos de controles que são mais comuns, alguns exemplos, as considerações finais, referências bibliográficas. Então, o que é a largura de banda, né? Basicamente é o principal recurso de rede e define o desempenho de uma rede de computadores. Então, não basta apenas aumentar a largura de banda, isso não resolve o problema de gerenciar a banda. Então, basta, por exemplo, um host infectado, ou usando um torrent popular, ou atualizações de aplicativos, sistemas operacionais, que o consumo de largura de banda vai acontecer. Então, se não se tem nenhum controle sobre isso, fica-se à mercê de congestionamentos eventuais. Isso vai acontecer. Então, a aplicação de técnicas para gerenciar a largura de banda é fundamental na administração de redes. Existem diversas técnicas para gerenciar a largura de banda. A principal, mais comum, é Traffic Shaping, mas pode-se priorizar tráfego, então pode-se fazer diferenciação de tipo de tráfego, ou seja, priorizar tráfego de voz na rede ao invés de um torrent, por exemplo. Quando há necessidade de descartar pacotes por congestionamento, ou seja, filas que estão sobrecarregadas, não consegue dar vazão entre o recebimento de pacotes e o repasse dos pacotes para frente. Existem políticas de descarte de pacotes, então se descarta pacote que chegou por último, que está no meio da fila, aleatório. Isso é muito usado em roteadores. E outro caso aqui é a limitação de consumo em aplicações e serviços. Então, pode-se fazer a limitação para evitar a sobrecarga na rede, ou seja, o consumo de largura de banda, limitando, por exemplo, atualizações de sistemas operacionais, de aplicações ou até o próprio uso de uma aplicação. Então, a técnica de traffic shaping é a mais comum. Então, são as características de rede, só para a gente lembrar algumas coisas, elas definem o desempenho de uma rede, então largura de banda, medida em bits por segundo. Na prática, quanto mais largura de banda, melhor. A questão é o limite financeiro e tecnológico, ou tecnológico. Então, às vezes pode-se ter muito dinheiro, não se tem a tecnologia, ou seja, a região não possui um provedor ou não possui uma empresa de comunicações que consiga fornecer o link necessário. A questão da latência, ou atraso, é medida em milissegundos. Então, a inserção de atraso é em todo o caminho do pacote, não só na rede, mas também no hospedeiro, né, que recebe e o que envia os pacotes. O jitter é a variação do atraso. Normalmente acontece nas filas de roteadores, devido a haver uma variação da quantidade de pacotes nas filas. Então, o atraso pode ser desde o mínimo até a variação máxima, e até mesmo as perdas de pacotes podem estar ocasionadas aí, devido a grande atraso dos pacotes ou até mesmo o descarte dos pacotes nas filas de roteadores. Mas as perdas de pacotes, que são medidas em porcentagem de total de pacotes, podem acontecer por outros motivos. Depende da tecnologia ou acesso ao meio físico, um enlace de rádio, um access point, por exemplo, um Wi-Fi comum, já tem perdas naturalmente devido à forma como se faz o compartilhamento do meio físico. Aqui tem exemplo de um gráfico, então, né? Largura de banda, tráfego entrante, tráfego sainte. Então, na entrada, na verdade, é o download, né? E o azul aqui, saída, upload. Então, essa variação acontece normalmente aqui dessa forma, né? Passou para noite aqui, se realmente diminui bastante o tráfego gerado. E aí, a partir da manhã, aumenta. O outro gráfico aqui mostra apenas atraso, e dá para se perceber o jitter, né? Porque a maior parte do tempo aqui o atraso é próximo do zero.
0 milissegundos aqui, né? E em certos momentos há variações até de 132 milissegundos. E aqui esse outro gráfico mostra as perdas, né? Aqui estão pacotes, média 0,18% de perdas. E aqui a concentração das perdas de acordo com o período do dia. Bom, os locais onde se faz gerenciamento de largura de banda, os mais comuns são os gateways, nos roteadores. Por quê? Porque o tráfego passa, ou seja, ele entra e sai a partir de um gateway, de um roteador. Os switches também podem ser usados para fazer gerenciamento de largura de banda. Existem recursos em switches gerenciáveis para isso. Opções em aplicativos e sistemas operacionais, então pode-se ativar essas opções. E as ferramentas nos hosts, então, usando ferramentas nos hosts para fazer limitação de banda de aplicativos ou todo o tráfego do host. O problema de usar esse controle nos hosts é o gerenciamento disso. Bom, e o gateway então é o local mais comum para gerenciar a largura de banda. Normalmente se utiliza políticas de filas com filtros para pacotes. Aplica o gerenciamento por endereço de host ou endereço de rede, tipo de tráfego, pacotes marcados por interface. Pode fazer gerenciamento também em proxies web, tal como no Squid, no Linux. Então, no Squid do Linux existe lá uma diretiva Delay Pulse que possibilita se fazer limitação de banda para URLs específicas, tipos de arquivos específicos, usando o protocolo HTTP nesse caso, né? Ou HTTPS. Em switches gerenciáveis, normalmente existem opções para gerenciamento de largura de banda. Normalmente aparece algo como QoS. Um outro caso simples de restrição de largura de banda em switches é reduzir a velocidade da porta. Então, forçar, por exemplo, que seja 10 megabits ou em 100 megabits, evitando, se uma porta for gigabit, se chegar aí e estar disponível, vamos dizer assim, para um host 1 gigabit. Por que isso? A necessidade de um host de usuário ter largura de banda potencial de gigabit, se nós pensarmos que se esse usuário for fazer uso da internet, e a internet no local onde ele está usando o link é de 30 mega, não faz sentido nenhum ele ter uma porta gigabit. Claro que as aplicações dentro de uma rede local, por exemplo, compartilhamento de arquivos, de impressoras e tudo mais, pode ser interessante ter essa porta mantida em gigabit. Mas é algo que pode ser avaliado. Detalhe aqui, que é bastante comum, né? Os equipamentos gerenciáveis, nem todos eles obedecem um, um padrão de interface para gerenciamento. A gente tem que ter cuidado com o que está se fazendo. Às vezes, um nome de uma coisa não quer dizer a funcionalidade exata que se fazia num equipamento anterior. Então, pegar um equipamento Extreme, um equipamento Cisco, HP, D-Link, TP-Link, às vezes aparece uma palavra ou um termo que não é exatamente aquilo que o outro fabricante interpretou. Bom, opções de aplicativos. Então, diversos aplicativos possuem opções de configuração de banda. Exemplos aqui como clientes de FTP, de SCP, SFTP, BitTorrent, próprio Dropbox, antivírus possuem isso. O problema é fazer isso de uma forma centralizada, ou seja, eu quero que todos os Dropbox usados dentro da minha empresa tenham uma restrição de banda quando for fazer um upload ou um download. Isso tem a ver muito mais com configurações no próprio cliente. Além disso, aí, existem controles que podem ser ativados em servidores. No Apache, servidor web, o módulo modbw, que é o mod bandwidth, é um exemplo. Então aqui está sendo mostrado um cliente de torrent, nesse caso o Bitcomet, que por padrão ele não tem limitação nenhuma de banda. Caso se utilize-se em rede e se tenha um torrent popular, pode-se atingir o download e upload aqui, consumir praticamente o link todo que está se usando na empresa ou na instituição, onde for. Esse caso do módulo do Apache aqui, ele possui maneiras de
controlar o número de conexões, limitar a banda, tipo de arquivo e outras funcionalidades. Então ele funciona assim, que é uma forma bem básica. Esse diretório aqui, downloads, ele está limitado em, para todos os hosts que acessarem aqui, em 1000 bytes por segundo. Desculpe, é 1000 bytes por segundo. Então, cerca de 1K byte. Aqui tem um exemplo desse cara aplicado e sendo feito um download aqui. Reparem que vai ter uma taxa de 1K. Isso aqui é importante porque normalmente as empresas disponibilizam para seus parceiros, seus clientes, arquivos de atualização ou coisas do tipo, catálogos, e ficam à mercê de quantidade de pessoas a baixar e podem consumir o link ou não. Aqui se sabe o quanto vai se baixar e pode se determinar ainda aqui, junto a isso, o número de conexões. Então eu já sei que eu posso ter 20 conexões, cada uma delas vai ter, por exemplo, 100K. Então, no máximo que vai ter de consumo aqui para fazer esse download simultâneo seria 2 MB. Então essa é a ideia aqui de trabalhar com esse módulo. Opções de sistemas operacionais, então o caso clássico aqui é o Windows Update. Então para diminuir o problema, o que pode ser feito? Usar serviço WSUS. Esse serviço ele é gratuito para quem já tem a licença do Windows Server. Então o que ele faz? Ele faz um cache das atualizações do Windows Update. Então imagine a situação. Esse serviço, esse servidor aqui, baixa as atualizações periodicamente da Microsoft, só ele faz isso, de fora. E as máquinas internas são configuradas por meio de GPO ou pelo registro do Windows para baixar desse cara. Com isso, o link de internet fica preservado. Outra forma que pode se utilizar é o uso desse serviço aqui chamado BITS, Background Intelligent Transfer Service. Nesse serviço é possível limitar qual é a largura de banda que será utilizada para fazer atualizações do Windows. Também pode ser usado uma GPO. Uma coisa interessante é que esse serviço aqui normalmente está desativado. E aí acaba se consumindo o link tudo, provavelmente até da empresa como um todo, do local onde se está, somente com atualizações do sistema operacional. No caso do Linux, que usa gerenciadores de pacotes, é possível estabelecer limites para esses gerenciadores de pacotes. Então, casos aqui do Debian, Ubuntu, todos que, ou Mint, né, todos que usam derivados aqui do Debian, usam o apt. Aqui tem um exemplo do apt-get, limitando o uso do protocolo HTTP para download em 25 KB e para HTTPS em 20 KB. E aí instala o pacote como sempre foi. O CentOS e usa o yum, pode se configurar lá no yum.conf da máquina a diretiva throttle. O throttle pode ser aqui 50K, quer dizer o quê? Que o download no máximo vai atingir 50K. Então, só cuidando que essa unidade aqui é em kbytes. E no yum também. Ferramentas nos hosts. Então existem ferramentas que possibilitam configurar restrições para processos. Isso é legal pelo seguinte: eu não quero limitar a banda de toda a minha máquina. Eu quero limitar a banda apenas quando eu executar determinada aplicação. No caso do Linux, uma ferramenta que faz isso é o Trickle. O Wondershaper e o TC tem a ideia de fazer uma limitação já mais aberta, usando interfaces. O TC pode fazer filtros aqui e usar o que se quiser estabelecer. Pode ser IP, porta, o que for. No Windows, o NetLimiter, NetBalancer trabalha com processos. Então pode-se dizer que um processo que seja executado no Windows seja limitado o download e o upload. O Clancy tem uma ideia diferente, ele é digamos, um configurador de recursos de rede para filtros que se estabeleça. Então vou mostrar uns exemplos desses caras aí agora em seguida. Detalhe no Windows que a grande maioria das ferramentas necessita de licença para uso. Bom,
Em relação ao tipo de gerenciamento, dois tipos básicos. O estático, ou seja, eu vou estabelecer estaticamente um limite por cada IP da minha rede interna, ou para cada porta específica da minha rede interna. O problema disso aí penaliza todos os usuários de forma linear. Mesmo o usuário que nunca vai exceder o limite que seria importante fazer uma restrição, ele vai estar penalizado. O problema disso aí é a questão de a percepção do usuário da rede. A percepção do usuário da rede é que a rede é lenta. Quando na verdade está se limitando todo mundo para evitar que a rede se torne lenta. No dinâmico, a definição é sob demanda, ou seja, quem exceder o limite que for pré-estabelecido de consumo de banda vai ser penalizado temporariamente ou de forma fixa até voltar aos limites desejados. Então o estático é o padrão, né, o mais simples, e o dinâmico aqui demanda um pouco mais de organização e de recursos para poder se fazer. Então, exemplos de uso aqui de restrições estáticas. Então aqui tem o exemplo de um access point, de um switch HP, e no Windows duas ferramentas aqui, uma com licença, que é o NetBalancer, e outra que é o Clancy. Então aqui um TP-Link. Ao habilitar o controle de banda, o que se faz aqui? Na verdade se limita a banda como um todo. Não está se limitando a banda aqui por IP, está se limitando a banda como um todo geral. Então, se eu fizer isso aqui, eu nunca vou passar de 2 megabits para download e nem 512K de upload. Essa outra forma, nesse mesmo access point aqui, que é um dos mais simples, TP-Link bem simplesão, dá para se fazer outras coisas. Por exemplo, eu quero fazer um ajuste mais fino. Eu quero uma faixa de peso aqui, eu quero uma faixa de portas, eu quero um protocolo específico. Para esses caras eu vou então restringir um mínimo de banda e um máximo de banda. Então, na verdade, o mínimo de banda seria como se fosse algo como uma reserva. E o máximo de banda seria quanto máximo que eu poderia chegar. No switch, esse caso aqui é um HP 1910, tem essa opção em QoS chamada Line Rate. Em Line Rate, na porta 19 que eu estou selecionando, eu estou definindo que o download e upload, que é o both, né, ambas direções, ou entrada ou saída dessa interface, vai ter um limite de 4 megabits. Então, é uma limitação que eu vou fazer naquela porta ali. Aqui é o caso de colocar a porta 14, por exemplo, em 10 megabits. Isso aqui não é considerado QoS. Isso aqui é considerado apenas a negociação da porta, da velocidade da porta. Então, a velocidade da porta vai ser 10 MB. Mesmo que a negociação seja estabelecida pela máquina cliente conectada na porta 14, eles no máximo vai ser anunciado que só tem 10 megabits aí. Aqui o software NetBalancer mostrando algumas limitações. Então imagine aqui essa aplicação chamada Cloud.exe. Esse processo, quando ele é executado, ele tem uma regra criada aqui que define que o máximo que ele pode utilizar é 10 KB por segundo. Então, esse processo fica limitado à velocidade que for estabelecida. Claro, pode criar vários filtros aqui, mas a ideia é mais ou menos essa. O Clancy tem uma ideia um pouco diferente. Tu consegues, através de filtros, determinar o que tu quer fazer quando acontecer tráfego que corresponda a esse filtro. Então imagine, aqui eu estou usando o iperf. O que faz o iperf? O iperf cliente, ele gera tráfego em direção ao servidor. Nesse caso eu fiz o seguinte, eu deixei sem nenhuma restrição, eu não ativei o Clancy, aqui estava para dar um start nesse botão, e ele estava executando a 120 megabits, 116. Aqui nesse momento eu apertei o start aqui e inseri 120 milissegundos de atraso. Percebam qual foi a vazão que eu atingi.
Então reparem, eu não mudei a minha largura de banda na minha rede. Não mudei minha largura de banda aqui. Fisicamente é a mesma coisa. O que eu fiz foi aumentar o atraso na rede. Claro, de forma artificial, mas corresponde a um efeito aqui de restrição de banda. Se eu aumentar o atraso, minha banda vai lá para baixo. Esse é o princípio básico de como trabalham as filas, as disciplinas de filas, para restringir a banda. Trabalha com atrasos. Então, quando eu defino que eu quero, por exemplo, aqui, vou imaginar, não quero passar de 15 mega, tá bem. 120 milissegundos aqui, eu nunca vou passar disso. Isso eu consigo fazer. Não de forma tão exata, mas o princípio é esse. Bom, em relação a Linux, 4 ferramentas aqui: Trickle, Wondershaper, HTB e CBQ. HTB e CBQ são, na verdade, disciplinas de filas, tá? Mas o Trickle e o Wondershaper, as unidades são em kbytes, ok? O Trickle é bem simples de usar, certo? É um pacote, tem para Debian, tem para CentOS, Ubuntu. O que eu estou fazendo aqui? O iperf, essa aplicação, quando usada como cliente, ela envia dados em relação ao servidor. Então ela manda para o servidor, ela faz upload. Eu estou dizendo que o upload vai ser, quando esse cara for executado, essa linha aqui, de 500 kbytes por segundo. Então quando eu executar essa linha, o meu iperf não vai atingir mais que 500 kbytes. Essa é a função do trickle. E aí pode usar o "-d" aqui para download também. É linha de comando. O Wondershaper é um pouco diferente. Eu estou dizendo que a interface ETH0 vai ter um limite de 600 kbytes para upload e 600 kbytes para download. Então qualquer coisa que passar nessa interface aí vai estar limitado em 600K. O HTB, na verdade, ele é uma disciplina de filas. Ele funciona em conjunto com a ferramenta TC. Então, resumidamente aqui, o que está se fazendo? Primeira coisa, se remove a disciplina de filas raiz. Estou criando ela novamente aqui. Estou dizendo que tudo que não for encaixado em alguma classe vai ficar na classe 40. Estou usando HTB para isso. Aqui eu crio as classes. Ó. Classe 10 vai ter 100 kbps por segundo, a 20, 200, a 30, 1200 e a 40, 3000. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar o tráfego de rede e jogar para alguma dessas classes de alguma forma. Eu vou usar o iptables para isso. Então esse primeiro caso aqui, lembrando que a tabela Mangle faz isso, certo? Eu estou fazendo o seguinte, eu estou dizendo que tráfego originado da porta 22 e com destino à porta 22, eu vou jogar todo ele para a classe 110. Então, imagine que eu esteja reservando 100 kbps para SSH. Nesse outro caso, o ICMP, todo o tráfego ICMP eu vou jogar para a classe 20, que corresponde a 200 kbps por segundo. Essa outra forma aqui, eu estou dizendo o seguinte, todos os IPs que estão na faixa 192.168.0/24, sendo originados dela e com destino a essa faixa, vão ser jogados na 130. Então eles têm 1200 kbps. O que não está aqui selecionado para alguma classe vai entrar na classe padrão. Então o que não está explicitamente colocado em uma classe entra na classe padrão, que tem 3000. Então na prática o que eu estou fazendo? Eu peguei a minha largura de banda e reservei 100 kbps para SSH, reservei 200 kbps para ICMP e reservei 1200 kbps para esse tráfego originado dessa rede e destinado a essa rede. Tudo que não estiver aqui, por exemplo, torrent, FTP, HTTP, HTTPS, vai cair nessa outra classe aqui. O CBQ tem uma ideia parecida. Então, estou limpando a classe aqui, estou aplicando ela, CBQ. Isso aqui que faz a diferença. Se vocês perceberam no HTB, isso aqui que trocou. E eu estou criando uma classe aqui, ó, que tem 800 kbps
por segundo. E estou dizendo aqui que todos os caras estiverem marcados, esse handle faz isso, com 12,54, eu vou jogar para 800k. Ou seja, para a classe 12,54, que nem está aqui. Isso aqui é um número. Como se fosse um número de identificação. Aqui é o número que esse iptables aqui está gerando para os pacotes. Então veja, eu faço uma marcação nesse pacote. Quando chegar um pacote com origem desse IP, eu marco ele com 12,54. Quando eu faço isso, ele vai ser direcionado para esta classe aqui. E vai ser limitado em 800k. Nesse outro caso aqui embaixo, eu estou fazendo uso de 1/24. Mas a ideia é praticamente igual. Só que a forma como eu estou fazendo o filtro, eu não estou usando uma marcação. Eu estou dizendo que IPs que são originados dessa faixa e destinados a essa faixa vão estar na classe 9999, que aqui em cima foi criada com 8 MB. Qual é a diferença do CBQ para o HTB? Basicamente é o seguinte, o HTB, todo o tráfego tem que estar em alguma classe. Ó, se não estiver numa classe que tu definiu na marcação aqui, ele vai entrar na padrão. Nesse caso, 40. Que eu defini aqui que era 40, aqui é 40. O CBQ é o seguinte, o que está marcado, o que tem marcação aqui, ele vai ser restringido. O que não tem, vai passar reto. Então, é aquele caso, por exemplo, de só vou penalizar quem está fazendo uma exceção. Bom, em relação a isso, como é que eu posso fazer um gerenciamento dinâmico da banda? Então, vou dar como exemplo esse script TopTalker. Imagine que eu possa fazer uma captura agendada. Estou falando em Linux aqui, então eu posso botar na Chrome, com a ferramenta tcpdump e armazenar isso em arquivo. Então eu vou largar a captura, vai ser armazenado em um arquivo. Depois eu vou pegar esse arquivo que eu gerei da captura e vou aplicar um script. Esse script vai me dizer, a partir de um limite que eu estabeleci, então eu quero um limite de banda, quem passar de 100 kbps por segundo, eu quero que me liste. Então esse TopTalker, esse script faz isso. Se alguém excedeu 100k, eu vou dizer o seguinte, esse cara eu vou associar a uma classe CBQ, que limita o tráfego dele em, por exemplo, sei lá, 20 kbps por segundo. Eu vou deixar esse cara penalizado, ou seja, associado a essa fila, por 30 minutos, por um dia, por 10 minutos. Aí é questão de configuração. Depois desse tempo, eu tiro o filtro. Eu tiro a marcação que diz que ele vai ficar naquela fila. E ele segue a vida normal. Se ele não exceder mais a banda, segue normal. Esse TopTalker, então, e junto ao tcpdump, vai ficar periodicamente, vão ficar periodicamente fazendo coletas. Então esse SkePy aqui, na verdade, é uma biblioteca Python. Vocês vão encontrar ela aí, instalando com esse nome mesmo, no apt ou no yum. Bom, como é que poderia funcionar na prática esse script TopTalker? Realizar uma captura de 10 segundos no tcpdump a cada 2 minutos. A primeira pergunta é assim, por que não deixar capturando todo o tempo? Primeiro, isso consome recurso do servidor. E outra, digamos, o dinamismo aqui. Imagine que se alguém está fazendo um download de um arquivo que vai realmente comprometer a rede, ele vai durar mais do que 10 segundos. Certo? E outra, talvez mais que 2 minutos também. Então, isso é algo ajustável. Tempo de captura e o tempo a cada captura. Ok? Bom, esse arquivo é jogado para o TopTalker, ele identifica. Se houver algum IP que excedeu o limite, ele lista. Esse IP pode ser então associado a uma restrição lá, qualquer que for criada. E após um tempo pode-se remover essa restrição. Então aqui é o exemplo do TopTalker. Se passa o nome do arquivo de captura, o tempo da captura e o limite de banda. Esse script TopTalker foi desenvolvido por mim. E eu vou deixar o link do vídeo ali na descrição do vídeo para vocês poderem baixar e fazer as suas experiências.
Aqui, uso o TCP dump, 10 segundos. O timeout aqui, quando fechar 10 segundos, ele vai encerrar essa captura. E executando o top talker. E eu tenho que dizer quanto tempo eu usei para capturar aqui, para relações de quanto de banda foi consumida. E aqui é o limite. Então, nesse caso aqui, é 60 mil bits por segundo. Se tiver alguma dessas conexões, nesse período que eu coletei aqui, que excedeu 60 mil, eu vou fazer a restrição desse cara. Então, imaginem aqui, ó, foi executado. E este IP aqui, que eu sei que é o IP da minha rede interna. Então, aqui aparece quem está fazendo, que é o destino, e aqui é a origem. Esse cara aqui, então, tem que ser colocado em algum outro script e associado a uma fila com restrições de banda. Então, nesse caso, ele estava 250 kbps por segundo aqui. E eu tinha dito que se exceder 60 mil, já seria listado. Esse cara foi listado. Bom, o próximo passo é pegar esse IP e restringir ele. Bom, em relação ao que nós vimos aqui, primeiro que o gerenciamento de lagos de banda é essencial, boas IPs de rede. Então, monitoramento de tráfego é rotina, tem que ser rotina. Nós não podemos, ao administrar uma rede, termos notícias do usuário que a rede está lenta. A gente tem que saber isso. A gente já tem que analisar tendências da rede. A gente tem que verificar interfaces de servidores e de switches, tráfego usando, por exemplo, o NetFlow, o que está sendo trafegado na rede. Montar baselines, ou seja, sabermos qual é o estado normal da rede e o que excede a normalidade. Isso tudo passa por monitoramento. Bom, as técnicas aplicadas de forma centralizada em gateways são as mais comuns recomendadas. O ideal mesmo é usar uma abordagem dinâmica. Mas caso se tenha uma abordagem estática, também está valendo. Aí vocês vão perceber, ao aplicar isso, quem não tem, que algo mais, digamos, inteligente é necessário para evitar reclamações do próprio usuário. Então, as referências aqui são referências das ferramentas para uso em hosts, hospedeiros, sobre o serviço Bits, que é um serviço bem interessante de dar uma olhada. E aí, as outras ferramentas que foram usadas aqui, né? Acho que essa ferramenta Trico bastante interessante para fazer algumas experiências, o Undershaper também, que são para Linux, não tem custo. O módulo do Apache para restrições de banda de conexões, bem legal. Essa biblioteca SkePy tem muitas funcionalidades, tá? Muita coisa legal. Isso aqui dá para fazer praticamente tudo que o Wireshark faz, dá para se fazer com o SkePy. Analisar tráfego. E o Squid Delay Pulse, que tinha sido comentado ali, que na verdade é como fazer restrições de banda por sites, por tipos de arquivo, etc. Obrigado.